Ô, calma, calma. Ô, já tá gravando já? Graça e paz, meus queridos, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, hoje nós vamos gravar um vídeo falando sobre a cronologia das cartas de Paulo. Você quer saber qual a cronologia das cartas de Paulo? Então fica ligado comigo. Depois da vinheta, nós vamos estar ligados nisso, ok? Solta a vinheta! Bom, graça e paz a todos vocês do canal, ok? Me chamo Fábio Xavier, bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aí, beleza? Se gostar do vídeo, dá um ok. Se não gostar, também dá dislike, não tem problema, tá bom? Bom, o importante é que nós vamos estar compartilhando aqui um vídeo informativo para vocês. Bom, como alguns de vocês não sabem, mas criamos um grupo de leitura da Bíblia Sagrada, do Novo Testamento. Hoje já é o 28º dia, nós vamos iniciar o livro de Romanos já, graças a Deus, certo? E aí nós vamos iniciar agora as cartas paulinas, né? Então alguém perguntou assim, professor, você poderia falar um pouquinho sobre as cartas paulinas, né? Como se constituiu, de que forma elas foram escritas, enfim. A Bíblia Sagrada que você tem na sua mão, ela não vai chegar na forma cronológica, tá bom? As cartas de Paulo. Então eu vou estar aí nesse vídeo rapidão, falando um pouquinho para vocês, certo? Acerca das cartas de Paulo, beleza? Bom, primeiro para a gente começar é o seguinte, eu quero que você compreenda uma coisa. A construção das cartas de Paulo, ela começa no livro de Atos dos Apóstolos. Livro de Atos. Professor, livro de Atos? Isso, livro de Atos. É porque a gente tem uma mania de ler as escrituras da seguinte forma. A gente lê as escrituras se como ela fosse algo sequencial, ou não sequencial, ou não sei. Por exemplo, a gente lê a Bíblia assim, eu estou lendo Mateus, então Mateus é Mateus. Estou lendo Marcos, é Marcos, é Marcos. Ou seja, me parece que a gente lê sem fazer conexão, beleza? E as escrituras, nada é solto, há uma conexão muito grande. Então, quando eu leio o livro de Atos, por exemplo, eu encontro no livro de Atos dos Apóstolos toda a base para as 13 cartas paulinas. Digo melhor, eu lendo Atos dos Apóstolos, eu estou lendo as 13 cartas do apóstolo Paulo. Professor, como assim? Vou explicar. Por exemplo, começa tudo com as viagens missionárias. Primeira viagem, segunda viagem, terceira viagem missionária, a prisão de Paulo em Roma. E vamos finalizar o livro de Atos com Paulo em Roma. Né? Paulo preso em Roma, e aí a gente não tem a sequência da morte do apóstolo Paulo. Mas enfim, a constituição das cartas, elas estão ali. Capítulo 13 de Atos, que é a primeira viagem missionária, certo? Ao capítulo 15 vem, né, ao primeiro concílio em Jerusalém. No capítulo 16, 17, 18, nós temos a segunda viagem missionária. Aí depois nós temos o capítulo 20 a 21, que é a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. Então aí praticamente já estão definidas as 13 cartas paulinas, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Bom, na primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, ele vai para a Galácia do Sul. Ele visita as cidades, né, de Antioquia da Pisidia, Icônio, Listra, Derbe, né, Atalia. Né, ele também ali entra na ilha de Chipre, passa por a cidade de Pafos, depois Salamina, enfim, toda aquela região, certo? Mas na primeira viagem missionária ele não escreve nada, tá bom? Quando ele está perto de fazer a sua segunda viagem missionária, ele resolve escrever uma carta agora direcionada àquela região, a região da Galácia, tá bom? Então, essa carta é para atingir o público que ele deixou lá. Tá bom? Aquelas cidades que eu falei para vocês. Então, por isso que a primeira carta a ser escrita pelo apóstolo Paulo vai ser entre mais ou menos 48 e 49, certo? E a primeira carta é a carta dos Gálatas. E ele vai escrever, lógico, essa carta, e essa carta vai ser direcionada não a uma igreja, mas uma região. Por isso que o nome do livro é Gálatas. Ele escreve a Galácia, tá bom? Beleza. Na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, ele, dentro da viagem missionária, Paulo, quando chega na cidade de Coríntio, ele vai escrever duas cartas, primeiro e segundo Tessalonicenses. Essas cartas, elas são entre 52 e 53, tá bom? Então, quando Paulo está na segunda viagem missionária, ele escreve duas cartas, primeiro e segundo Tessalonicenses, mais ou menos 52 a 53, da cidade de Coríntio. Quando chega a época de Paulo fazer a sua terceira viagem missionária, aí Paulo vai escrever três cartas nessa viagem missionária. Ele irá escrever primeiro e segundo Coríntio, tá certo? Essas cartas elas vão ser escritas da cidade de Éfeso, certo? Por volta do ano de 54 a 55, provavelmente mais ou menos 55. Paulo escreve primeiro e segundo Coríntios no mesmo ano, tá bom? E aí depois Paulo irá escrever
em 57, ainda quando ele está na segunda viagem missionária, e isso não mais de Éfeso, mas da cidade de Corinto, ele irá escrever a carta aos Romanos, certo? De 57, mais ou menos 57, carta de Romanos. Só perceba, nós temos a primeira, segunda, terceira viagem missionária. Então Paulo escreve Gálatas, Paulo escreve primeiro, segundo Tessalonicense, Paulo escreve primeiro, segundo Coríntios, e Paulo escreve Romanos. 6 cartas, ok? Beleza. Bom, segue o relato bíblico, a Bíblia vai falar no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo vai ser preso em Roma, certo? Essa prisão de Paulo em Roma é chamada prisão marmentina. É a prisão domiciliar dos dias de hoje, tá bom? Paulo estava preso, mas ele podia escrever, poderia receber visita, tal, aquela coisa toda. E Paulo irá escrever 4 cartas, são chamadas cartas da prisão, das prisões. Agora eu entendi! Eu entendi a referência. Prisão, certo? São 4 cartas, as cartas da prisão. São elas, o livro de Éfeso, o livro de Filipenses, o livro de Colossenses e um livro particular que é Filemon, tá bom? Então 6 cartas das 3 viagens, com mais 4 dessa segunda prisão, com essa primeira prisão de Paulo em Roma, nós temos 10 cartas. Ok? Bom, Paulo é solto e provavelmente alguém vai dizer assim, Paulo fez uma 4ª viagem missionária, provavelmente para onde fica a Espanha. Bom, provavelmente, né? Ninguém tem como provar. Mas eu acredito que Paulo tenha feito sim uma 4ª viagem missionária. Lá para as bandas da Espanha. E aí eu sei que Paulo ainda falta 3 cartas para ser escritas, né? Nós temos 10, então falta aí 3 cartas. Bom, ele irá escrever 3 cartas pastorais, tá bom? E aí no ano de 63 ele escreve 2 cartas. Ele escreve a seu amigo Tito e escreve a primeira carta a Timóteo, orientando Timóteo, trazendo algumas advertências por ele ser um pouco mais jovem, mas já ser pastor, enfim. Aí mais ou menos em 63, o apóstolo Paulo, ele irá escrever 2 cartas, uma para Tito e uma para 1 Timóteo, ok? Aí chega o governo de Nero. Lembra de Nero, imperador Nero? Lembra de Nero? Quem é meu aluno sabe que eu já falei de Nero. Então, Nero é um cara chato, né, velho? Mas, enfim. Nero chega ao trono em 64. Eu acho que é 64. E aí ele assume o trono. Não, 54. Perdão, 54. 54. Em julho de 54 ele assume o trono. Ele é o imperador de Roma agora. E Nero, vocês sabem, né? Colocou fogo em Roma, colocou a culpa nos cristãos, Tácito falou sobre isso, Orígenes falou sobre isso, enfim, um monte de gente falou sobre isso. Mas ele colocou fogo em Roma, ok? E colocou a culpa de quem? Dos cristãos, certo? Eu falei Orígenes, mas foi Orígenes não, viu, pessoal? Aleluia. Era Tácito, o historiador, viu? Só corrigindo. Então, o que acontece? Paulo será preso uma segunda vez em Roma, na administração de Nero. Porém, agora essa prisão não é mais aquela prisão marmentina, aquela prisão onde Paulo tem as suas regalias, não. Essa prisão agora é uma prisão, certo, para condenados, para quem persegue o reino, o império, enfim. Paulo está preso numa masmorra, certo? Conta alguns historiadores que Paulo está preso numa masmorra. E essa prisão agora, cara, é uma prisão que não é mais aquela prisão que vai dar algumas limitações ou mordomias, digamos assim, a Paulo. Essa é a prisão que Paulo irá escrever a última carta dele, que é 2 Timóteo, certo? Isso mais ou menos 67, que é o ano da morte do apóstolo Paulo. Por isso que 2 Timóteo ele tem esse tom fúnebre, de despedida, porque Paulo já sabia que seria executado por Nero, tá bom? Então, recapitulando, pessoal, vamos lá. Qual é a ordem das cartas do apóstolo Paulo? Vamos lá. Primeira carta, pela ordem, é Gálatas, mais ou menos 49. Depois vem 1º e 2º Tessalonicense, 53. Depois vem 1º e 2º Coríntios, 55. Depois vem Romanos, 57. Aí vem as 4 cartas da prisão, Efésio, Filipenses, Colossenses e Filemon. Aí depois vem as 2 primeiras cartas pastorais, Tito e 1 Timóteo. E por último, 2 Timóteo, de 67. E 1 e 2
e 1 Timóteo e Tito de 63. Essa é a sequência das cartas do apóstolo Paulo. Espero que esse vídeo tenha ajudado a você. E quando você agora pegar as escrituras para ler, você já sabe a ordem cronológica. E aí é só mandar ver nas escrituras, ler e que Deus possa abençoar a sua vida, ok? Deus abençoe a sua vida. Se você gostou desse vídeo, compartilha, dá like. E é isso daí, pessoal. Se não gostou, dá dislike também. E não tem problema algum. Valeu, pessoal. Até a próxima. Deus abençoe. Fica na paz. Graça e paz. Valeu. Tchau, tchau. Tchau.